Informação exclusiva, o Corinthians trabalha nos bastidores para evitar, acabar com a exclusão a qual ele foi imposto no movimento de clubes formadores. Bora retomar essa história para você entender direitinho. No mês de janeiro, o Corinthians tirou do Palmeiras um atleta chamado Pedro Morelli, esse jogador das categorias de base com menos de 16 anos de idade. Isso causou revolta no João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e um dos principais articuladores do movimento de clubes formadores. Esse movimento existe para conscientizar os times a agirem de forma única em atletas até 16 anos. Só para lembrar que atletas de 14, 15, 16 anos que não assinaram contratos profissionais, eles têm uma relação muito tênue, muito leve com os clubes. E para evitar uma grande guerra, uma grande concorrência entre esses times, criou-se o movimento de clubes formadores, que tenta regularizar esse mercado de atletas que ainda não assinaram esse primeiro contrato profissional. O primeiro contrato profissional é permitido a partir dos 16 anos, a partir daí está tudo liberado. Se você pagar a multa rescisória, você leva o jogador, como aconteceu recentemente com o Cauê Furquim. Jogador que pertencia ao Corinthians, tinha um salário de R$7 mil, até por isso sua multa era de 14 milhões de reais, o Bahia foi, pagou a multa rescisória e levou o atleta. O movimento dos clubes formadores combate um outro tipo de negociação, de jogadores até os 16 anos, tá? E há uma série de implicações no Corinthians a partir do momento em que ele foi excluído desse movimento. O Timão deixou de ser convidado para torneios, embora um deles tenha acontecido uma coisa muito maluca. A Copa Votorantim tinha o Corinthians como convidado, além de todos os outros grandes. Só que 13 times que compõem o movimento dos clubes formadores exigiram que o Corinthians fosse retirado da Copa Votorantim, que é organizada por um torcedor declarado do Corinthians. Esse cara não aceitou a retirada do Corinthians e os 13 clubes que exigiram acabaram por não participar do torneio, que acabou sendo realizado por equipes bem pequenas do interior de São Paulo, em substituição a Palmeiras, São Paulo, entre outros gigantes. Também houve problemas com a Copa Nike, e o maior risco agora em relação à Copa São Paulo de Juniores. Se o Corinthians não solucionar essa exclusão, é possível que ele não possa participar da Copa São Paulo, torneio mais tradicional de categoria de base do futebol brasileiro, marcado para janeiro do ano que vem. A Federação Paulista também tem pressa em regularizar essa situação para evitar qualquer tipo de problema, não tendo o maior campeão da Copa São Paulo. A grande justificativa do Corinthians para voltar ao movimento de clubes formadores tem a ver com uma mudança radical na base e também na presidência. Augusto Melo, que era o responsável do Corinthians na época da contratação do Pedro Morelli junto ao Palmeiras, não faz mais parte do clube, assim como praticamente todos os dirigentes da base. Uma série de encontros tem acontecido, incluindo o presidente do Corinthians, o presidente do Palmeiras, o João Paulo Sampaio, e a tendência é que o Timão seja devolvido ao movimento de clubes formadores, o que vai permitir sua presença na Copa São Paulo. Prometo ficar de olho nessa novidade e qualquer coisa conto para vocês. Só novidades do Corinthians. Sobre Breno Bidon, a CNN chegou a afirmar que está pintando uma proposta de 18 milhões de euros pelo Breno Bidon. Essa oferta ainda não chegou ao Corinthians. Se chegar, deve haver negócio, tá? Deve haver negócio. A tendência é que o Corinthians faça acordo, mas o Corinthians está aguardando pela proposta. Pedro Rocha é de destaque na Série B e não vejo nenhum time da Série A contratar. Não seria uma boa? Matheus, deixa eu só lembrar. Eu falei com o empresário dele outro dia, deve estar nas minhas anotações, Pedro Rocha. Ele foi procurado por 3 clubes. Aqui, ó. Ele foi procurado por Fortaleza, não, nada disso. Peraí, tô lendo aqui o papo que eu tive com o empresário dele. Caramba. Corinthians e São Paulo, tá? O São Paulo e o Corinthians procuraram. Primeiro o Corinthians. O Corinthians tinha sido coisa de 21 dias atrás. E o Marcos Braz disse que para negociá-lo precisaria de pelo menos 2 a 3 milhões de reais para liberar o jogador. Não daria para liberar o principal atleta do Remo na Série B sem compensação financeira. O Corinthians não conseguiu se livrar do transfer ban e essa história acabou morrendo. Depois o São Paulo foi atrás, na busca por um centroavante. E o discurso do Marcos Braz foi o mesmo, que a gente quer entre 2 e 3 milhões de reais. O salário dele também assusta, né? Ele ganha 400 mil reais por mês, mesmo jogando na Série B. Então, no final das contas, o Pedro Rocha acabou ficando por lá, mas contrato só até dezembro. Imaginemos que a partir do ano que vem ele mude para outro time, tá? Boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians. Timão com 2 ótimas notícias, Mateuzinho e Yuri Alberto treinaram normalmente nessa sexta-feira e devem estar à disposição para a partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo de volta
da Copa do Brasil. Daqui a pouco eu preciso contar uma para vocês sobre o Corinthians, uma informação exclusiva que eu trouxe hoje aqui no canal, tá? Essa informação diz respeito essa situação diz respeito a um movimento do Corinthians nos bastidores para acabar com aquela exclusão. O Corinthians foi excluído do movimento de clubes formadores. E parece besteira, parece pouca coisa, mas se não resolver esse problema, o Corinthians possivelmente não dispute a Copa São Paulo de Juniores, que é o principal torneio do Sub-20 no Brasil, tá? Então tá rolando uma negociação. Ao longo da live eu posso também trazer um pouquinho mais de detalhes sobre essa história. Como será que vai ficar o gramado da Neoquímica para o jogo de volta da Copa do Brasil? Quanto o Corinthians fatura com o aluguel do estádio? Cara, eu acho que vai ficar estranha a marcação, porque eu tava vendo hoje, tá até bem bonito para não sei se vocês estão sabendo, mas a Neoquímica Arena recebe nessa noite um jogo da NFL. E aí tem toda uma marcação de futebol americano, duvido que até quarta-feira essas marcas tenham sido apagadas. Eu lembro de o Canindé ter recebido jogos de futebol americano, não de times americanos, mas do futebol americano que era praticado por aqui. E aí quando a Lusa ia jogar no gramado do Canindé, sempre com marcas, né? Então acho que vai ter esse probleminha. E o Corinthians havia, na temporada passada, arrecadado $500 mil com a cessão do seu estádio. Eu confesso que eu tentei descobrir para esse ano. Deixa eu ver se eu consigo aqui, quer ver? Ó? Porque é o segundo ano, né? Espera aí. Boa noite. Tudo em ordem por aí? O aluguel da Neoquímica para a NFL vai render os mesmos $500 mil do ano passado. Mandei aqui, tá? Assim que tiver a resposta também já conto para vocês. O que você achou da punição do BH? Achei uma punição branda e equivocada. Até fiz um levantamento. Outros 22 jogadores também haviam sido punidos por conta de participação em apostas esportivas. Só um teve uma pena mais branda do que a do Bruno Henrique, foi o Tony Anderson, que foi só advertido, foi só multado, tá? Então, todos os outros 21 casos tiveram punições mais pesadas. E até fiz esse levantamento, peraí, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Tá em um dos vídeos, tá? Quer ver? Banidos. 5 jogadores foram banidos do futebol. Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, Romário e Igor Catatal. 7 foram suspensos por 360 dias. Aleph Manga, Brian Garcia, Eduardo Bauerman, Fernando Neto, Igor Cariús, Kevin Lomônaco e Sávio. 4 foram suspensos por 600 dias. André Queixo, Dadá Belmonte, Mateuzinho e Paulo Sérgio. E 5 foram suspensos por 720 dias. O Gabriel Domingos, o Moraes, o Nino Paraíba, o Paulo Miranda e o Vitor Mendes. Paulo Miranda, que outro dia, inclusive, voltou a jogar e voltou na partida que a Lusa foi eliminada. Eu imaginava uma punição maior. O pessoal do Flamengo conseguiu descaracterizar o artigo 243, que permitia uma punição mais alta. Ele podia pegar de 360 a 720 dias com esse artigo. E o Flamengo conseguiu descaracterizá-lo, afirmando que o cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou foi uma orientação do Flamengo, para que ele pudesse cumprir a suspensão automática no jogo contra o Fortaleza e voltasse livre de qualquer risco no jogo contra o Palmeiras, que era o jogo mais importante daquele campeonato. Então, o Flamengo ajudou o Bruno Henrique a escapar de uma punição um pouco maior. Mas no artigo 243A, que fala sobre, quer ver, ó? O 243 fala de manipulação deliberada para prejudicar a equipe. O Flamengo mostrou que não houve prejuízo ao Flamengo. O 243A fala em agir contra a ética esportiva. Nesse artigo, o Bruno Henrique pegou a pena mais branda, que eram de 12 jogos. Ele podia ter pego pelo menos até 24 jogos. Eu achei a punição barata, tá bom? A pena do BH pode aumentar caso ele recorra do julgamento? Pode, mas não é a tendência. A tendência é que a pena seja reduzida. O Flamengo já recorreu da decisão e, inclusive, vai pedir um efeito suspensivo para que, enquanto não se julgue esse recurso, ele tenha a condição de continuar jogando, tá bom?
Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes do Timão, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente do Corinthians. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve aí para mais conteúdo. Um grande abraço, tchau, fui!